Oi gente, tudo bem? Eu sou a Theo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse pão delícia caseiro pra comer de lanche à tarde, gente, é sensacional. Ou, lógico, qualquer hora do dia. Toda a receita e medidas vai estar na descrição do vídeo, tudo certinho, tá? Eu começo colocando o leite morno no bowl. Esse leite estava na geladeira e eu já coloquei no micro-ondas. O meu micro-ondas não é potente, então realmente só quebrou o gelo e deixou um morninho bem leve. Se o seu micro-ondas for potente, deixa só uns 30 segundos, tá? Não pode estar muito quente. Depois que eu misturei todos os líquidos, o sal e o açúcar, eu dou uma leve misturada e coloco a minha primeira xícara de farinha de trigo que eu medi naquele medidor que eu mostro no começo do vídeo que eu comprei na loja de 99. Ou 144 gramas. Vai estar tudo certinho lá na descrição do vídeo a receita. E aí eu coloco mais meia xícara, só para dar uma misturada, para que eu possa colocar o fermento. Se você colocar o fermento lá no começo, misturando com os líquidos, o seu pão não vai dar certo, tá? Ele vai ficar duro, não vai crescer, porque vai matar o fermento, tá? Então a gente tem que alimentar, acho que é assim que fala, né? Alimentar o fermento. E aí depois eu venho colocando o restinho, né, da farinha de trigo. No caso aí eu já coloquei 2 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou colocar a terceira xícara de farinha de trigo e vou começar a sovar a massa dentro do próprio bowl. E depois que eu conseguir incorporar toda a farinha de trigo da terceira xícara, eu vou vir com a quarta xícara de farinha de trigo, só que eu não vou usar ela inteira, eu só vou usar a metade da quarta xícara de farinha de trigo, tá, gente? Muito importante. E aí eu vou terminar de sovar, muito importante não raspar essa farinha de trigo que fica em volta, tá, gente? Usa só a farinha de trigo que tá solta aí no bowl. E o ponto da massa é ela não estar mais grudando na mão. E aí depois a gente vai cobrir ela bonitinho com um papel plástico e um pano e vai esperar 1 hora, deixar a massa crescer por 1 hora. Nesse dia estava frio, então eu liguei meu forno a 180 graus e deixei por 5 minutos esquentando. Depois eu desliguei ele e coloquei minha massa lá dentro, coberta com plástico e com um pano. Se tiver frio, faz isso que dá super certo, mas se tiver calor, não precisa. E esse restinho de farinha a gente usa depois para poder abrir a nossa massa. Depois de 1 hora, olha como a massa fica linda, ela cresce, fica bem bonitona. A gente vai pegar essa massa, passar por uma bancada e dividir ela em 2 partes e fazer uma bolinha para poder abrir. Não precisa sovar mais, tá, gente? Essa farinha de trigo que tem aí foi o que sobrou da quarta xícara. Aí a gente vai abrir a massa e vai rechear. Eu usei 2 recheios, usei de presunto e queijo com orégano e fiz um recheio de calabresa que vai estar na descrição do vídeo, que é perfeito e maravilhoso esse recheio, aqui em casa todo mundo adora. Para fechar não tem segredo, a gente vai colocar o recheio nem muito no começo da massa e também não pode colocar muito no meio, tá? Tem que deixar um espacinho aí. E aí a gente começa fechando as laterais e tem que deixar esse espaço para a gente poder conseguir jogar um pouco da massa em cima do recheio e enrolando ele com rocambole. Depois que a gente rechear os nossos pães, a gente vai levar para uma assadeira e deixar descansar por mais 15 minutos, coberto com plástico e com pano. Não precisa pôr no forno, só deixar descansar 15 minutos. E depois a gente vai fazer essa misturinha para colocar em cima deles, para eles ficarem bem bonitos, que é uma gema, um pouquinho de azeite, orégano e chimichurri. Vocês podem colocar só a gema, não precisa colocar o orégano, ou só o chimichurri, o azeite, como vocês preferirem. E depois, gente, é só levar para assar. Esse pão fica delicioso, maravilhoso, realmente, todo mundo aqui em casa ama. Se vocês gostarem do vídeo, dá aquele like que ajuda bastante, compartilha e é isso aí. Tchau, tchau!